Então neste vídeo eu quero mostrar para você a finalização. Então aqui eu já tenho o corpinho pronto, você vai poder conferir no vídeo do corpinho como fazer ele, tá bom? É bem simples, mas se quiser acompanhar é só ver lá o vídeo específico do corpinho, tá? Corpinho prontinho, coloquei o arame aqui, né, no pescocinho. Como eu falo lá no vídeo, é opcional. Daí o nosso bonequinho, ele vai ter tipo um macacãozinho, olha. Aqui eu já adiantei o processo para o vídeo, né, seguir mais rápido. Então eu apliquei aqui com ponto alinhavo o bolsinho aqui na parte da frente do macacãozinho. E costurei aqui no meio da perninha. Agora a gente vai colocar esse macacão no corpinho. Fazer da seguinte forma. Passar aqui pelo meio das perninhas. E depois é só ajeitar. A gente vai ajeitando ele aqui no corpinho. Você puxa de um lado, puxa do outro. Dessa forma. Daí, é só a gente fazer o caseado aqui na lateral. Esse é um passo aqui do nosso macacãozinho. Então, aqui eu vou pegar, vou inserir, né, a linha aqui. Pode ser em qualquer posição, de cima para baixo, de baixo para cima, o que você achar melhor. Deixo a linha ali para dentro. E aqui, se for preciso, você dá uma apertadinha para as duas partes se encontrarem, que aí fica mais fácil de fazer o caseado dessa forma. Trava ali o primeiro pontinho. Então eu vou seguir com o caseado desse lado, depois eu faço o caseadinho aqui do outro lado. Então, eu mostrei para você como fazer a cabeça da mamãe Ginger. Aqui na cabeça do papai Ginger, a gente vai fazer o afundamento dos olhinhos, tá bom? Eu sempre coloco uma linha dupla, né? Eu pego um pedaço de linha grande, dobro ao meio, insiro as duas pontinhas na agulha e vai sobrar uma argolinha embaixo. Pego aqui mais ou menos na direção, né, do outro afundadinho, insiro a linha, saio num pontinho aqui embaixo, vou voltar pelo pontinho de cima, vou passar pela argolinha e vou puxar. Puxa até vincar. Segura, entra novamente. Sai no pontinho agora do outro lado, né, para formar um sinal de mais. Puxa, volta pelo outro pontinho do lado e puxa. Agora eu vou fazer 2 pontos intercalando esses. Então, no final será formado um asterisco, tá? Toda vez que você terminar um ponto, você puxa. Puxou, tá? Então aqui eu já estou com os 2 olhinhos aprofundados. Passo a agulha dentro da cabeça, saio aqui em qualquer ponto e corto o excesso. Agora a gente vai colar a meia pérola, o olhinho de amigurumi, o olhinho resinado, o que você escolher aí para sua peça. Eu vou pegar aqui 2 olhinhos de amigurumi, que é aquele olhinho que tem o pininho, ó, tá? Mas eu vou tirar esse pininho. Vou pegar um alicate, vou posicionar o alicate bem aqui na base do olho, tá vendo? E para não espirrar esse pininho em qualquer lugar e acabar acertando o olho, essas coisas, né? É bom ter esse cuidado. Eu vou apertar o alicate quando tiver aqui no meio da fibra, tá? Ó, aí fica as 2 partes aqui na fibra e não sai nenhuma coisa voando por aí. Várias vezes eu cortei sem essa proteção e pode espirrar. É uma parte assim que pode machucar, porque quando a gente faz o corte, tem aí uma certa velocidade. Então depois que eu cortei, eu vou colar. Com qual cola que eu colo esses olhinhos? Com a cola gel EVA da Rende Cola. Pode ser com a cola universal também, mas depois que eu
usei essa cola aqui, eu não deixo de usar. Porque para colar o olhinho fica bem seguro, fica bem coladinho mesmo. Para tirar você precisa cortar. Então eu coloco um pinguinho de cola aqui no feltro e passo um pouquinho de cola aqui na base do olhinho. Espalho para as pontinhas e vou agora posicionar aqui. Agora eu vou colar o outro lado. Passo um pinguinho de cola aqui no afundamento dos olhos e aqui no olhinho também, tá? Posiciona ele ali centralizado, né? Naquela marcação que você fez. E agora a gente vai dar uma apertadinha. Ver se tá na posição certinho. Se os dois estão na mesma altura. E daí é só dar uma apertadinha, tá? Eu seguro, ó, aqui e aperto. Por que que eu faço isso? Porque dessa forma a colagem ela é uniforme, tá? E a colagem fica assim tão bem feita que parece que ele faz parte mesmo dessa cabeça. Não é algo que foi colado ali. Parece que ele tem um encaixe perfeito naquele buraco, naquele afundamento, tá? Então eu gosto bastante do resultado desse afundamento. Quando a gente faz ali aquele único ponto de vai e vem, você cola, ele dá uma aprofundada, mas ele não engloba a meia pérola. E dessa forma é como se ele abraçasse essa meia pérola, tá bom? Então aqui, cabecinha pronta. Agora a gente vai fazer uma técnica aqui para disfarçar, né? Não dá para cobrir totalmente, porque assim, como eu gosto de afundar bem e passo várias vezes no mesmo local, fica um buraco considerável, né? Não é problema deixar assim, mas se você quiser disfarçar, pega a agulha e a fibra do feltro você vai espalhando aqui nessa abertura, ó. Dá uma boa disfarçada, né? Então é só espalhar o feltro aqui no buraquinho, você dá uma amenizada nesse afundamento aqui, certo? Agora vamos anexar cabeça no corpinho. Eu mostrei para vocês como colocar aqui o macacãozinho, né? Resolvi colocar um pingentinho aqui de coração no bolsinho do macacão dele e vamos fazer essa junção. Esse procedimento que a gente acabou de fazer na cabeça, você vai repetir, né, na cabeça da bonequinha, da Mamãe Ginger. A única diferença é que ela tem os cílios, né, e ele não tem, tá bom? Mas o restante é tudo igual. E a forma como a gente vai anexar aqui a cabeça ao corpo também é feito da mesma forma, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo, mas lá na bonequinha, na Mamãe Ginger, é só fazer a mesma coisa. E nas peças pequenas também, tá bom? Nos filhinhos e nas filhinhas aí que você for fazer. Posiciono cabeça sobre pescoço. Você não vai colocar a cabecinha muito para baixo, como se ele não tivesse pescoço. E nem muito para cima, como se o pescoço dele fosse gigante, né? Ele não é uma girafinha, é um bonequinho. Então, no meio termo, nem muito para baixo, nem muito para cima, no meio termo. Posicionei, vou segurar a cabeça no pescoço e vou virar dessa forma. Vou marcar um pontinho de cada lado do pescoço para a gente delimitar o tamanho da abertura, tá? Retirou, temos 2 pontos, né? Só fazer um corte unindo esses pontos, um corte horizontal. Pegou a tesoura, fez um pique, cortou até a marcação de um lado e cortou até a marcação do outro. Agora você coloca a tesoura dentro dessa abertura e vai cortar a fibra. Para quê? Para abrir espaço para o pescoço entrar e para que na hora que o pescoço entrar ele não leve a fibra junto. Então, olha, pego as costas do bonequinho e entro aqui na abertura. Faço o movimento giratório para o pescocinho entrar mais facilmente.
E aí você vai levar até o ponto que você achar que o pescoço está bom. Tá na altura adequada, daí é só fazer o ponto invisível em toda a volta desse pescocinho, ok? Para fazer o ponto invisível, eu uso a linha 100% poliamida, tá? É uma linha mais resistente, ela não arrebenta com facilidade, mas se você só tiver a linha pipa aí, pode usar, não tem problema. Só que eu vou explicar uma coisa que você deve fazer se você estiver utilizando a linha pipa, tá? Vou inserir aqui a linha na agulha, vou dar um nozinho aqui embaixo, vou pegar aqui, né, dessa posição que é a posição que eu acho melhor para costurar, mas você fica livre aí para costurar na posição que você achar melhor. Insiro essa agulha lá embaixo do pescocinho, vou puxar o nozinho para dentro da peça e sair com ela aqui no feltro que compõe a cabeça, tá? Então, eu vou beliscar o feltro do pescoço agora com a agulha na horizontal. Depois, eu belisco o feltro aqui da cabeça na mesma posição da agulha. Sempre a agulha na horizontal. E aí você belisca o feltro do pescoço e o feltro da cabeça. Procura manter o tamanho dos pontos e fazer eles de uma forma que eles fiquem mais retinho, tá? Mas também não tem problema se não ficar, vai dar certo da mesma forma. Então belisca o feltro da cabeça e o feltro do pescoço. Então acabei de fazer o ponto invisível aqui em toda a extensão do pescoço e vou puxar, tá? Puxar para esconder os pontinhos. Se você estiver usando a linha pipa, você precisa fazer menos pontos para depois puxar. Eu faço toda a extensão porque essa linha é resistente. Daí, depois que eu puxei essa parte, vou dar continuidade aqui no ponto invisível, fazendo toda a voltinha aqui do pescoço, tá? Aqui, olha, tá meio empapuçadinho aqui, né? Da fibra. Eu vou pressionar lá pra dentro e vou apertar pra ficar no lugarzinho. Então, eu apertei aqui, né, pra ficar lá pra dentro essa parte do pescocinho, tá? E aqui eu vou puxar. Ok, ó, já escondeu mais um pedaço. Então eu faço aqui toda a volta do pescocinho, tá bom? Mais esse tanto e puxo. Ok? Então fica toda a voltinha aqui do pescoço costurada. Lembrando que se você estiver utilizando a linha pipa, precisa fazer menos pontinhos e somente depois puxar, tá bom? Aqui eu dou um nozinho e jogo lá pra dentro da peça. Você vai repetir esse processo em todas as pecinhas, tanto nas pequenas como nas maiores. Em toda a volta aqui, né, do ponto invisível, a gente também pode tá passando aqui a agulha no feltro para disfarçar a costura, o ponto invisível. Porque, como eu já disse, por mais que a gente faça os pontinhos direitinho, ainda fica um pouquinho marcado. Então, a gente faz esse processo aqui para disfarçar, né? Para dar um bom acabamento aí nesse pescocinho, ok? Fica dessa forma, tá? Então, agora a gente já pode finalizar esse papai ginger aqui, tá bom? Aqui na roupinha dele, eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessa parte e atrás também. Então, colamos essa parte aqui de cima, né? Tanto na frente como atrás. E agora, a gente vai colar os bracinhos, tá bom? Esse aqui é um detalhezinho que eu coloquei, né? Que eu costurei aqui depois, mas costure antes. Antes de pregar o botãozinho, você pode costurar, tá? É que eu decidi colocar depois.
Então, os bracinhos eu já falei, né? A gente sempre posiciona com um alfinete para definir certinho qual que vai ser a posição, né? Pode colocar para cima, pode colocar assim para trás. Então você pode estar brincando aí com a posição dos bracinhos do seu ginger, né? Do seu papai ginger. Lembrando que esse aqui é o maior e vai ter mais 2 tamanhos, o pequeno e o médio, tá? Porque aí tem como fazer uma família completa e depois, se precisar também, você pode estar aumentando o tamanho que você precisar. Pode fazer menorzinho, pode fazer maiorzinho, isso tudo você pode estar fazendo por sua conta. Tem uma forma de você aumentar ou diminuir os moldes no momento da impressão. Então é só, né, se você quiser um tamanho além desses que vai ter na apostila, é só você fazer essa técnica aí de estar imprimindo com aumento ou diminuição dos moldes. Agora, olha, eu vou colocar ele nessa posição mesmo. Então agora eu tiro o alfinete e vou passar a cola quente aqui no bracinho. E aí é só apertar. O outro bracinho também, enquanto eu aperto um, já posso colar o outro. Passei a cola aqui e venho posicionando aqui, colando, segurando, né, para a cola secar. Daí a decoração você pode estar fazendo aí do seu gosto, né? A gente pode estar colando meia pérola na cabecinha, fazendo algum outro detalhe, né? Pode estar fazendo outras coisas além daquilo que eu faço aqui, porque é o seu toque pessoal, certo? Agora a gente vai colocar a alça do macacãozinho, né? Então, são as 2 tirinhas que você vai ter lá no molde. Eu costurei aqui um botãozinho vermelho, somente na parte da frente. Por quê? Porque esse papai ginger, ele vai no bastidor. Então, na parte de trás, ninguém vai ver. Então, por isso eu não coloquei atrás, tá bom? Então, eu vou colar ele aqui, nessa parte. Só passar um pinguinho de cola aqui. Ok, já posso colar o outro lado também. As 2 alças da frente já está colada. Agora eu venho e colo aqui atrás. Então, já estamos com o nosso papai ginger já quase prontinho, tá? Eu cortei um detalhezinho aqui, mas eu ainda não sei se eu vou colocar. Mas fique a seu critério. Aqui, colocar uma cianinha aqui. Eu acho que vai ficar legalzinho, né? Vai dar mais um detalhezinho aqui. Então, eu acho que eu vou colar, sim, essa cianinha de feltro aqui na barra do macacãozinho, né? Dele, tá bom? E pra finalizar, né? A gente faz aqui a técnica da bochechinha, né? Coloca ali o pontinho de luz, que aí ele fica bem charmosinho. Tá bom? Se você ainda não viu, você pode conferir lá no passo a passo da mamãe Ginger, né? Da nossa bonequinha Ginger. Então, é somente isso. Então, aqui a gente finaliza o nosso papai Ginger. Os filhinhos você pode estar fazendo da mesma forma. Se você quiser, você pode fazer só uns shortinhos. Aí, fica a seu critério também a decoração aí dos filhinhos, né? Desse papai Ginger aqui. Tá bom? Então, como eu disse, faz a bochechinha, é só acompanhar o passo a passo lá da mamãe Ginger e eu vou colar aqui em volta, né, a cianinha e você pode estar fazendo aí da maneira como você achar melhor. Então, aqui a gente termina o passo a passo do bonequinho, depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem do quadrinho bastidor.